2 Crônicas 13. Diz assim a palavra: no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Juntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? E não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Abraão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando como as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quanto gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, ilumina a nossa jornada, para que ela seja agradável a Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Perceba aí o versículo 3. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Por que isso aconteceu? Olha o final do versículo 2. Porque houve guerra entre Abias e Jeroboão. Vocês já perceberam que, vez por outra, nós enfrentamos certos conflitos na nossa vida, que de repente eles acontecem. O texto está transcorrendo, conta da história do povo de Israel, conta a história do povo de Judá. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. A grande nação de Israel, que tinha 12 tribos, vamos pensar em tribos como estados, havia se dividido. 10 tribos se formaram o reino do norte, sob o reinado de Jeroboão. 2 tribos, o reino do sul, sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. Então você imagina que naquele momento ali, a história conta que as nações estão desenvolvendo a sua vida e atividade de maneira natural, até que Roboão morre, o filho dele, Abias, assume o trono. Esse é o texto que nós lemos agora, e no final do versículo 2, você lê o que nós acabamos de ler aí. Então, houve guerra entre Abias e Jeroboão, do nada. É óbvio que tem um contexto por detrás dessa frase tão curta. 2 nações não entram em guerra, ainda mais nações irmãs, né?
ou uma só nação dividida em duas, não entra em guerra por nada. E geralmente acontecem alguns problemas na nossa vida e nós imaginamos assim, nem sei como é que isso aconteceu. De repente você tem um problema que você nem imaginou que teria. E às vezes o seu problema é com uma pessoa muito querida, ou com uma pessoa, quem sabe, que tem os mesmos princípios que você. Conhece o mesmo Deus, conhece a mesma palavra, serve ao Senhor, mas de repente alguma coisa acontece. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas vez por outra, do nada você se pega no meio de um problema. Como agir? Esse texto vai mostrar para a gente. Primeira coisa que nós percebemos aqui e aprendemos é que quando somos colocados em situações de confronto, nós precisamos conhecer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Olha o versículo 3. Abias tem 400 mil homens. O inimigo que vem contra ele tem 800 mil homens. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Um exército tem 400 mil, outro exército tem 800 mil. Os dois exércitos têm as mesmas armas. Os dois exércitos conhecem muito bem o terreno. Nós não estamos falando dos Estados Unidos invadindo o Vietnã e tomando aquela coça que tomou no Vietnã. Nós estamos falando de dois exércitos que conhecem o terreno, dois exércitos bem preparados, com as mesmas armas. Um tem 800 mil, o outro tem 400 mil. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Em quem é que você apostaria 10 reais, mesmo sendo pecado? No de 800, não tenha dúvida, né? Essa é a lógica, Mas essa não é a lógica de Deus. Por quê? Versículo 5, dá uma olhada aí. Mantenha sua Bíblia aberta. Porque no versículo 5, Abias reconhece que o seu reinado vem da vontade soberana de Deus. Quando eu enfrento problemas, eu tenho que saber quem é que me permite estar onde eu estou com o que tenho em minhas mãos. Quem é que me permite estar onde estou com o que eu tenho em minhas mãos? Abias disse, eu sei que quem me colocou sobre rei, sobre Judá, foi Deus. Jeroboão diz, não, quem me colocou aqui foi uma articulação política. Deus está fora desse negócio. Abias diz, não, quem me colocou aqui foi Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que reina sobre todas as coisas. Versículo 7, Jeroboão se rebela contra Deus e confia todo o seu exército e poder político na mão de homens. No entanto, quando você lê a história, você vê que quem confiou na mão de homens havia caído. Diz o versículo 7 que Roboão era jovem, eu acho interessante essa palavra, e indeciso. Roboão não era só jovem e indeciso. Roboão deixou o conselho dos mais velhos, quando ele assumiu o reinado, para ouvir os mais jovens. E a Bíblia diz que esse foi o problema dele. Porque quando o povo foi reclamar para Roboão, dizendo assim, seu pai era duro, ele dava impostos pesados, os mais velhos falaram assim, olha, alivia a carga tributária sobre o povo. Mas aí Roboão falou, não, peraí que eu vou procurar outros conselhos. Aí foi nos mais jovens. E os mais jovens falaram para ele assim, não, fala para ele, se o seu pai foi pesado, o seu dedo mindinho vai ser muito mais pesado do que o dele. O seu dedo vai ser muito mais forte que toda a história do seu pai. Agora que nós vamos colocar carga tributária nesse povo. Obviamente que o povo se rebelou e Roboão foi um desastre como rei. Então ele não era só jovem e indeciso, ele era também imaturo para tomar decisões. Por isso que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Uma das coisas que eu gosto na igreja presbiteriana é que nós temos conselho. Não permite os pastores errar, porque de vez em quando a gente vai para cada rumo, aí o conselho fala, não, vamos reunir aqui, vamos orar. Não é? E isso é bênção na igreja. Tá certo? Agora dependendo do conselho também, porque eu já vi muito conselho ruim, graças a Deus, amém. Isso é só uma nota de rodapé, não é o nosso caso, né, Walter? Graças a Deus, mas já vi cada coisa por aí. Então o texto vai dizer que Abias sabia que ele estava ali, não foi por ordem política de ninguém, mas porque Deus era soberano. Jeroboão achava que quem tinha colocado ele lá era uma armação política e depositava nisso a sua força. Olha o versículo 8. O que diz o versículo 8? Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Abias confiava no Senhor, Jeroboão confiava nos seus recursos materiais, na sua articulação política e nos deuses que ele havia construído, porque Deus bom é Deus que você pode mandar nele. Essa era a cabeça de Jeroboão.
Deus bom é Deus que eu posso mandar nele. Eu ordeno, eu declaro, eu mando, eu faço e Deus obedece. Ai, se Deus não obedecer. Essa era a mente de Jeroboão. Então vamos fazer um bezerro de ouro, porque bezerro de ouro eu mando até queimar se ele não me agradar. Mas Abias sabia que não é bem assim que a coisa funciona, porque quem estava no reinado da vida dele era o Senhor. Olha o versículo 9. Jeroboão recebe uma boa crítica de Abias. Abias diz assim: eu respeito as ordens que o Senhor coloca na minha caminhada espiritual. Existem sacerdotes, eles têm linhagem, vem de Arão. Os levitas fazem seu trabalho, os sacerdotes fazem o seu trabalho, porque esta foi a instrução do Senhor. E eu respeito aquilo que o Senhor colocou como ordem religiosa para a minha vida. Jeroboão não. Qualquer um que chegasse e oferecesse sacrifícios já era feito sacerdote, da noite para o dia, não tem nem processo. No fim de semana, em qualquer encontro, o sujeito voltava sacerdote. Isso já aconteceu no Brasil algumas vezes, né? Versículo 9, então vai dizer que qualquer um que venha consagrar, olha o final do versículo 9, um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Se alguém tem a Bíblia Shed, o comentário da Bíblia Shed, na nota de rodapé, versículo 9 do capítulo 13, é espetacular, porque ele diz o seguinte, eu vou ler para você. Na consagração original dos filhos de Bom, que já havia abandonado o plano de Deus, de Jeroboão, que já havia abandonado o plano de Deus, eles alteravam a cerimônia da consagração, aumentando o número de sacrifícios obrigatórios para cada sacerdote. A religião inventada pelos homens, diz a nota de rodapé, muitas vezes coloca ações aparentemente fervorosas no lugar de uma verdadeira e sincera relação espiritual com Deus. Isso vem desde a antiguidade. Gente que joga fogo estranho no altar para fazer uma pirotecnia e gerar uma sensação de emocionalismo que confunde as pessoas como espiritualidade, mas o caminho é de erro, o caminho é do engano. Isso acontecia desde o Antigo Testamento e acontece hoje. Muito falso sacerdote promovendo falso culto, para o sujeito sair arrepiado, achando que teve encontro com Deus, mas teve encontro foi com as suas emoções, e tão vazio quanto as suas emoções, vai ser o jeito que a sua alma vai voltar para casa. Nossa, o culto hoje foi tremendo, eu arrepiei inteirinho. Aqui é fácil a gente arrepiar os irmãos, é só baixar o ar-condicionado, põe aí 15 para você ver se não vai arrepiar todo mundo nessa igreja. E se quiser fogo também, é só aumentar o ar-condicionado, tem que vai sair daqui suando, dizendo assim, nossa, Deus estava lá hoje. Me molhei todo isso. Não se mexe com coisas espirituais dessa forma. Jeroboão achava que podia. Abias não. Deus é Senhor. Existem os sacerdotes. Existe uma ordem de culto. Ele fala sobre isso categoricamente. Versículo 11, respeitamos os preceitos que Deus estabeleceu. Os sacerdotes cumprem os seus trabalhos de manhã, de tarde, conforme os preceitos do Senhor. Versículo 10, Abias faz uma confissão de fé, olha aí o versículo 10, o Senhor é nosso Deus e nós nunca o deixamos. Nós nunca o deixamos. Toda a estratégia de Abias vinha de Deus, toda a sua confiança vinha do Senhor. Ele sabia quem era o Deus que dirigia a sua vida, ele entendia a ação soberana de Deus sobre ele, e ele descansava nessa ação soberana. Olha o versículo 13, Jeroboão monta uma estratégia. A estratégia de Jeroboão é inteligentíssima. Imagine só, você tem 800 mil homens, o outro tem 400 mil. Eu vou pela frente com uma parte do exército e vou por trás contra a parte do exército, vou sufocar o exército inimigo. A estratégia é perfeita. O número, perfeito. O terreno ele conhecia como a palma de sua mão. Ele só não contava com um pequeno detalhe. Deus estava no negócio, mas estava do lado de Abias. Porque Abias tinha temor ao Senhor. E o resultado, vocês conhecem aí do versículo 14 e versículo 15. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. E ao invés de se desesperarem e clamarem ao Senhor, dizendo, por que o Senhor nos colocou nessa roubada? Eles fizeram o seguinte, clamaram ao Senhor colocando os sacerdotes à frente, tocando as trombetas, conforme o Senhor designara, para que ficasse claro que quem vence as batalhas é Deus, porque quando Deus vai à frente numa declaração de fé, numa confissão de fé na nossa vida, quando nós não nos envergonhamos de Deus, Deus não nos deixa passar vergonha.
E aí Abias experimenta e o povo de Judá experimenta essa grande vitória. O resultado, Deus feriu. O texto diz que Deus é quem feriu a Jeroboão e todo o seu exército. Deus deu vitória a Abias. E o texto, no versículo 18, conclui assim: assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Eu comecei aqui convidando os irmãos a uma reflexão. E muitas vezes nós caímos em alguns conflitos sem perceber, como lá o versículo 2. De repente, guerra. De repente, um conflito, um problema. E somos confrontados com problemas enormes. O inimigo é maior, tem maior número, o reinado e a articulação política é maior. O que devemos fazer? Nos render aos Jeroboões da vida? Ou clamarmos como um Abias? A resposta está no texto, está na história. Não só desses homens, mas de tantos homens e mulheres que confiaram na ação de Deus e na nossa própria história, todas as vezes que nós confiamos na ação de Deus. Saiba onde você está. Diante de uma dificuldade, saiba quem é o seu Deus. Você não está ali por acaso, porque Deus é soberano, Ele te permitiu. Se você está no meio da dificuldade, a Bíblia diz que Ele não envia uma dificuldade acima das suas forças, provação alguma. E junto com ela já providencia o livramento. Mas para isso é preciso ter sanidade espiritual, para entender que o Senhor tem ordem, e colocar as pessoas certas nos lugares certos, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui e quero ir conforme a liturgia que o Senhor determina. Eu não vou criar fogo estranho, eu não vou criar uma espiritualidade produzida, falsa, ou um Deus que eu possa mandar nele. Eu descanso na soberania do Senhor, o Senhor é quem dirige, o Senhor que permitiu, o Senhor que está à frente. Pois então, Senhor, eu não vou me envergonhar da minha confissão. Apesar do inimigo ser maior, mais poderoso, a minha confissão vai à frente. Nas suas lutas, você como sacerdote, porque agora vivemos o sacerdócio universal de todos os santos, vá à frente com a sua confissão. Vá à frente com a sua confissão. Chegue lá e não tenha vergonha de dizer quem você é, no que você acredita. Não, olha, eu orei, eu pedi a Deus, consagrei a causa a Ele vai me dar sabedoria, Ele vai abrir a porta, Ele vai derrotar o que precisa ser derrotado aqui em nome de Jesus. Se assim fizermos, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Os inimigos se levantarão. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas nenhuma. Mas descansa. Consagra ao Senhor. A vitória é certa. Amém? Vamos orar. Você tem algo que quer colocar diante do Senhor, pode colocar em oração agora, que esse é o tempo. Não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas Deus sabe. Qual é o tamanho do seu inimigo, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, Ele não é maior do que Deus. Deus não te chamou para ser Jeroboão, Deus te chamou para ser Abias. Com um reinado, segundo a graça de Deus, não apenas de 3 anos, mas de uma vida toda. Peça que Deus te dê forças, que a sua confissão vá à frente. Consagra ao Senhor a sua causa. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é quem escreve a história da nossa vida. Nós não acreditamos, ó Deus, nas articulações políticas, não colocamos a nossa vida nelas. Nós não consagramos, ó Deus, a nossa adoração a deuses falsos produzidos e mandados por nós. Nós servimos ao Deus verdadeiro, que conhece o nosso coração, que é soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, confirma a nossa confissão, vai adiante de nós e conceda, Senhor, a vitória a cada irmão e irmã que agora coloca diante do Senhor a sua causa, para que o nosso testemunho seja completo,
cheio de adoração, de alegria, de paz, de refrigério, da certeza, ó Deus, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor conduz o teu povo. Isso é graça sobre a nossa vida. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo.